Olá pessoal, na nossa aula de hoje a gente volta a discutir um tema que já foi objeto de aula nossa aqui no LAC Concursos, falando a respeito do foro, por prerrogativa de função, também conhecido como foro privilegiado. Essa é uma discussão muito profunda e muito necessária no nosso país. Para a gente poder tentar entender essa questão, a gente precisa lembrar o contexto em que o foro privilegiado foi criado no Brasil e no mundo. No Brasil, o foro privilegiado foi lá instituído, embora não somente, na nossa última Constituição de 1988. E por que eu disse não somente? Isso porque constituições anteriores já traziam lá, desde a de 1824, já traziam a instituição do foro privilegiado. Porém, contemporaneamente, o foro privilegiado foi incluso na nossa Constituição de 88, dentro de um momento particularmente sensível para o país. Lembrando que de 1964 a 1984, o Brasil viveu uma ditadura militar. O governo que sucede a essa ditadura foi eleito indiretamente pelo Congresso Nacional. Você se relembra que a chapa vencedora fora de Tancredo Neves e o presidente José Sarney. Você se lembra que Tancredo Neves baixa o hospital de base de Brasília um dia antes da sua posse e pouco tempo depois vem a falecer. Então, o primeiro governo pós-regime militar é escolhido de maneira indireta e o presidente que foi escolhido não assume. Quem assume é o vice, José Sarney. Dentro desse contexto, então, a Constituição brasileira estabeleceu a ideia de que o político tem que ser protegido, sobretudo das instâncias de primeiro grau, de uma eventual perseguição política que possa ser cometido contra ele, contra um juiz singular, a partir de um juiz singular. E nesse sentido, foi estabelecido o foro por prerrogativa de função, onde, por exemplo, deputados federais, senadores, presidentes, chefes de poderes, ministros de Estado, dentre outros, só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E no caso, de parlamentares do Senado ou da Câmara, somente depois de autorização do Congresso Nacional. O mesmo acontecendo em relação à presidência da República. Dentro desse contexto, isso foi sendo levado para promotores, para juízes, foi colocado lá para governadores de Estado, deputados estaduais e por aí vai. No total, criou-se uma monstruosidade. No Brasil, no momento atual, segundo alguns estudos, nós temos mais de 40 mil pessoas que têm direito ao foro privilegiado, ou ao foro por prerrogativa de função. Bom, quem defende o foro privilegiado diz que a punição ela acontece tanto na esfera de primeiro grau, no juiz singular, quanto na segundo grau, quando há lá o Tribunal de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, quanto nas cortes superiores. E, portanto, segundo estes, não é verdade que quando nós temos um processo numa corte superior, como o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, não haja punibilidade daqueles que tenham cometido crimes. E citam, como exemplo, o caso do mensalão, onde algumas das figuras que outrora foram das mais importantes da República, como o ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente do PTB, mas também algumas lideranças importantes do Partido dos Trabalhadores, foram condenados, inclusive à prisão, pelo Supremo Tribunal Federal. Ponto. Por um outro lado, um argumento desse grupo é de que um parlamentar, um político, não pode ficar se deslocando
para todas as unidades da federação, quando eventualmente eles sofreram um processo qualquer e que, portanto, quando ele pode ser julgado por um tribunal especial, por um colegiado ou por um tribunal superior, você concentra todas as acusações num único tribunal e isso facilita tanto o Ministério Público quanto o próprio Judiciário e a própria defesa daquele político ou daquele que ocupa um cargo de Estado como juiz ou promotor. Por um outro lado, nós temos profundas críticas em relação ao foro privilegiado. As estatísticas mostram, né, que a imensa maioria dos políticos, né, e outros que têm foro privilegiado denunciados ao Superior Tribunal de Justiça e ao próprio Supremo Tribunal Federal, menos de 10% recebem condenação, sobretudo no Supremo Tribunal Federal, por uma razão muito óbvia. O Supremo foi criado não para ser uma corte, né, sob o ponto de vista criminal, mas ela foi criada para ser uma corte constitucional, para dirimir os conflitos que, por eventual, paira na interpretação, na leitura e na aplicação da própria Constituição. Portanto, nós temos aí uma série de políticos que têm os seus processos acumulados nos gabinetes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, muitos deles se beneficiam que é um processo mais lento, mais longo, inclusive para completar mais de 70 anos e ter as suas penas atenuadas, ou ainda ter uma situação de prescrição do eventual crime que cometeram, porque não foram julgados no tempo hábil estabelecido pela legislação. Um elemento claro disso é o momento atual da Lava Jato, onde nós já temos uma série de condenações, inclusive proferidas em segunda instância, para aqueles que não têm foro privilegiado, e nós temos alguns que foram denunciados pela própria Procuradoria-Geral da República, mas que não tiveram autorização por parte do parlamento para que o processo seguisse para o julgamento. É o caso do próprio presidente Michel Temer, mas também dos ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, fez a denúncia, aliás, 2 denúncias, né, contra o presidente Michel Temer diante do Supremo, e o parlamento brasileiro, controlado, né, nesse momento pelo PMDB, consegue barrar as denúncias como presidente na sua verificação no Supremo Tribunal Federal. O resultado é que o presidente, os ministros Padilha e Moreira Franco só poderão iniciar o julgamento quando eles deixarem o poder, se é que não vão ocupar um outro cargo que lhe mantenha o foro privilegiado. Como boa parte desses atores, né, tem mais de 70 anos ou beira 70 anos, há uma possibilidade de que o crime no futuro prescreva ou que eles venham a falecer antes de, obviamente, serem julgados ou ainda, se julgados e cumprirem pena, ter a pena atenuada pela idade. Isso é uma característica clara do sistema de impunidade para crime de colarinho branco, de corrupção e outros que é cometido no Brasil. Fora isso, o ministro, né, Barroso salienta lá que se hoje, né, os crimes comuns, aqueles que não têm relação com o ofício de parlamentar, por exemplo, fosse enviado para a primeira instância, 90% dos processos contra políticos que hoje estão no STF desceriam para o juiz singular de primeira instância, podendo dar agilidade a esse tipo de julgamento, e não uma situação eventual de impunidade, que é o momento que nós enfrentamos agora. Bom, diante dessa situação, né, no nosso país, da sobrecarga do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por um outro lado, com uma punição extremamente lenta, muitas vezes branda, muitas vezes atenuando a pena,
por condicionantes daquele que é o réu, né, como, por exemplo, a idade ou a prescrição do crime e por aí vai, está em discussão no Brasil dois elementos fundamentais que restringem, né, chegam quase a eliminar, né, a existência do foro privilegiado. A primeira que está em discussão é no Supremo Tribunal Federal, já com 8 votos sendo manifestos, 7 a favor da restrição, né, do foro privilegiado. E aí a decisão do Supremo só pode ser, obviamente, né, declarada no momento em que todos os ministros votarem. Nesse momento, o ministro Dias Toffoli pediu vistas e, portanto, ele quer mais tempo para poder analisar o caso. Não há prazo legal para que o ministro Dias Toffoli, né, coloque o assunto novamente disponível para ser discutido pelo Supremo. Mas, como 8 ministros, lembrando que o ministro Alexandre de Moraes fez algumas considerações divergentes dos demais colegas, mas 7 ministros, que já é a maioria, propõem lá a interpretação da Constituição de que o foro privilegiado ele só se dá para crimes, né, que tenham relação com a função do parlamentar ou do político e em razão do caso, né, do cargo, que ele ocupa. Portanto, todos os outros delitos, né, como crimes comuns ou crimes que não decorram da atividade dele, né, no encargo público, né, seriam imediatamente remetidos para a primeira instância. Isso evita, né, o vai e vem de processo. Isso se deveu, por exemplo, ao prefeito de Cabo Frio, Marquinho Mendes, que foi acusado de corrupção. Ele era prefeito, o caso estava sendo julgado em primeira instância, ele foi eleito deputado, o assunto voltou, então, subiu para o Supremo Tribunal Federal. Quando começou a ser analisado pelo Supremo, Marquinho Mendes volta e como candidato a prefeito, né, de Cabo Frio, e, portanto, o assunto volta para a primeira instância. Então, esse vai e vem de processo, vai para Tribunal Superior, vem para Tribunal Singular, isso adia o julgamento e a eventual punibilidade, dando uma sensação, né, muito clara para a população brasileira de que o crime do colarinho branco não é punido com o rigor que os demais crimes são punidos quando a população eventualmente os comete. E aí o Supremo agora decide lá, né? Essa decisão ainda não foi manifesta, pública, porque nem todos os ministros votaram, mas por maioria o Supremo agora decide, né, restringir o foro privilegiado. Esse foro só poderá ser aplicado para crimes cometidos no cargo e em função de cargo. Todos os outros serão colocados para o juiz singular. Essa situação vai tirar, segundo as estatísticas, 90% dos processos do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, que envolvam políticos. Por um outro lado, o Parlamento brasileiro está em discussão de uma outra proposta. Mas antes da gente avançar, vamos colocar isso no nosso quadro. Então, né? A gente está discutindo aqui as restrições ao foro privilegiado. Então, vamos lembrar, aqueles que são a favor do foro, dizem lá que, na primeira instância, pode ocorrer perseguições e pressão política no julgamento ou nos julgamentos. Por um outro lado, eles alegam que a punição também ocorre em tribunais superiores.
Então, recordando aqui, qual é o argumento? Aqueles que são a favor, né, do foro privilegiado vão dizer que, na primeira instância, pode ocorrer perseguições e pressões políticas, né, nos julgamentos de políticos. E, de fato, isso pode ocorrer. Mas isso não significa dizer que os tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça Estadual ou o próprio Supremo, não tenha essa pressão política ou não tenha algum tipo de perseguição, ainda que velada, né? Por um outro lado, eles alegam que a punição também ocorre em tribunais superiores e não somente em tribunais singulares, o que é rebatido pelo pessoal que é contra esse foro privilegiado pelos números, já que boa parte dos processos que vão para os tribunais superiores demoram anos para ser julgados e as penas tendem a ser atenuadas em relação à primeira e à segunda instância, fora o fato de que muitos dos crimes prescrevem sem terem sido julgados no prazo definido pela lei. Diante desse quadro, então, vamos apagar aqui, nós temos duas propostas em curso no Brasil para restringir o foro privilegiado. Está em discussão lá, né, no STF. Essa votação, né, ela já conta com 7 votos a favor da restrição, e a interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal é de... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar a nossa super proposta pedagógica para o concurso da Secretaria de Educação de Goiás 2018, edital publicado, edital na praça, são 900 vagas para o cargo de professor. E nós aqui da Lá Concurso, nós estamos oferecendo aí um curso online super completo, ponto a ponto do edital, atualizadíssimo para a disciplina Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Básicos, ou seja, 40 questões aí da sua prova, né? Nós aqui da Lá Concurso, nós temos uma experiência muito grande em concursos da área de educação. Somente esse ano a gente já atendeu aí diversos estados, atendemos aí esse ano... Nós atendemos Minas Gerais, nós atendemos Espírito Santo, atendemos também mais um estado do Nordeste, que eu não estou lembrado, e agora chegou a hora de a gente atender também o estado de Goiás. Podem ter certeza disso, que nosso método é um método diferenciado. Você sabe por quê? Porque somente aqui na Lá Concurso que nós temos o personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então nós temos um estudo em regime de metas. Todos os dias você vai ter uma meta de estudos. Já elimina um problemão para você, porque você não sabe qual que vai ser a primeira aula a ser assistida. Não, o sistema já vai produzir para você. Quem alimenta o sistema são professores experientes, né? Que já têm a larga experiência na parte de concurso. Cara, se você cumprir meta, pode ter certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Secretaria de Estado de Educação de Goiás 2018. Tá certo, meus amigos? Olha só, essa aula que você está assistindo é apenas 30% de uma aula. Esse curso nosso tem mais de 110 videoaulas disponíveis para vocês. A nossa playlist aqui é apenas uma demonstração. Bacana? Então acesse nosso site laconcurso.com.br. Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.